meio bilhão de abelhas mortas entre dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. Olha, isso sem contar as abelhas nativas, abelhas silvestres, as chamadas abelhas sem ferrão, que também sofrem com o uso dos agrotóxicos. Isso é um dado assustador, especialmente se a gente for pensar de um lado talvez até mais pragmático, no papel que as abelhas cumprem no processo de polinização, em especial na agricultura, ou seja, na produção de alimentos para nós seres humanos. Mais de 70% da polinização dessas plantas é feita por abelhas. Então a gente está com essa política dando tiros nos pés, né? Em várias formas. Primeiro porque o Brasil usa mais de 30% de agrotóxicos que são proibidos na União Europeia, por exemplo. E isso já está tendo reflexo no mercado. A Rússia deixou de adquirir soja brasileira porque a soja continha resíduos dos agrotóxicos em níveis inaceitáveis por aquele país. É um tiro no pé também, porque na medida que você mata os insetos polinizadores, você diminui a produtividade. E você fala, como? Por que na Europa, na União Europeia, se proíbem esses produtos aí agrotóxicos e o Brasil continua usando? Lá eles têm preocupações, evidentemente que a comunidade organizada e seus políticos têm preocupações com relação à saúde da população e também com o meio ambiente. E aqui não tem? Parece que não. Vamos aos números reveladores. O Brasil, como disse, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 20% do mercado de agrotóxicos está aqui. Isso movimenta por ano 10 bilhões de dólares, especialmente pelo fato de que os agrotóxicos que são banidos da comunidade da União Europeia e dos Estados Unidos acabam sendo vendidos aqui. Um exemplo, Paraquat, por exemplo, ele está banido da União Europeia desde 2009 e é o 8º agrotóxico mais vendido no Brasil. É um absurdo, né? Dá uma olhada, existem vários exemplos e eles não são tirados de notícias, de ouvir falar. Houve um estudo muito bem feito e de fôlego por uma pesquisadora da USP chamada Larissa Bombardi. Ela fez um atlas chamado Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Vale a pena, ele está acessível em PDF pela internet, vale a pena ver. E os dados que eu tiro, a maior parte deles são desse atlas. Ela mostra, por exemplo, olha só que coisa ilustrativa. Eu vou colocar aqui essa figura mostrando, por exemplo, na produção de uvas. Todos esses agrotóxicos que estão aqui do lado esquerdo superior são proibidos na União Europeia e são utilizados aqui. Aí vamos à pergunta que fica: quem produz mais uva e, por via de consequência, inclusive mais vinho? É a França, a Itália, Portugal, Espanha ou o Brasil? Por que lá eles deixam de usar e o Brasil continua usando esses agrotóxicos que são identificados como prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente? São aqueles números que explicam. Isso é uma verdadeira bandidagem. É você não considerar a saúde da população, o meio ambiente, a mortandade de animais, de insetos, de aves, para privilegiar esse mercado de 10 bilhões de dólares por ano. Nestes últimos anos, esse gráfico aqui é revelador, né?
houve um incremento na aprovação de novos agrotóxicos de uma maneira fantástica. Isso tem uma explicação, e a explicação é política, né? Os últimos que foram ministros da Agricultura são todos ligados ao grande latifúndio, à grande monocultura exportadora de grãos para o consumo de animais e que dependem muito de transgênicos e de agrotóxicos. E olha, dependem muito, vamos relativizar. A gente está vendo que em alguns outros países vários agrotóxicos usados aqui não são usados lá. Diferente desse discurso que se a gente não utilizar agrotóxico na agricultura, o país morre de fome, a agricultura fale. Não é verdade isso daí. Bem, não bastasse esse aumento absurdo até o final do ano de 2018, nos 2 primeiros meses do governo Jair Bolsonaro, houve aprovação de mais de um produto agrotóxico por dia, entre os quais um chamado sulfoxaflor. Esse produto nos Estados Unidos foi identificado como um produto que causa mortandade de abelhas e por conta disso ele foi suspenso por mais de um ano e depois retornou ao mercado interno com muitas restrições. Aqui, para acabar de matar com as nossas abelhas, acabar de contaminar o meio ambiente, ele foi liberado sem nenhum tipo de restrição. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem nesse canal, compartilhar esse tipo de informação, porque eu acredito que só a sociedade, jogando todo o peso possível, é que conseguirá combater essa insanidade que vem do Congresso, que vem do governo Bolsonaro, da ministra da Agricultura chamada Musa do Veneno, que ainda quer aprovar um projeto de lei flexibilizando mais a aprovação de venenos para a nossa mesa e para o meio ambiente. Um ministro do meio ambiente que também está mais ligado a esses interesses do que a defesa do meio ambiente, então a gente não pode contar com eles, a gente tem que contar com a força da sociedade organizada. E é isso, então se inscreva no canal, por favor, compartilhe, dê aquele like para que o canal possa ter relevância no YouTube e poder ganhar a dimensão que precisa ter para a divulgação dessas informações. Tá bom? Grande abraço.